Quando se fala em informática, o que vem à sua cabeça? Celular? Internet? Jogos eletrônicos? Você está correto. Tudo isso e muito mais foi elaborado através da lógica de programação. Mas por trás disso, existe toda uma história para que a informática esteja tão desenvolvida e acessível como nos dias de hoje. Em 1842, conhecidos como pais da programação, Charles Babbage e Ada Lovelace criaram um projeto chamado máquina diferencial, na qual sua função era realizar cálculos aritméticos. Charles criou a máquina, enquanto Ada Lovelace foi responsável por escrever algoritmos para o funcionamento da máquina. Lógica de programação é um pré-requisito para quem quer se tornar um desenvolvedor de software, independente da linguagem que queira utilizar. A lógica de programação nada mais é do que a organização coerente das instruções do programa para que seu objetivo seja alcançado. Para criar essa organização, instruções simples como mudar o valor de uma variável, desenhar uma imagem na tela do computador, são interconectadas à estrutura lógica que guiam o fluxo da execução do programa. Isso é muito próximo do que utilizamos no nosso cotidiano para realizar atividades simples que vão desde atravessar a rua até trocar o pneu de um carro. Por trás das atividades realizadas no nosso dia a dia, há sempre o chamado raciocínio lógico, que define os passos para que nossa atividade seja completada com sucesso. Quando esse raciocínio falha, ou seja, não é suficientemente preciso, há grande chance de não alcançarmos nosso objetivo. A mesma coisa acontece com programas de computador. Embora pareça simples usar o raciocínio lógico para instruir o computador a executar uma atividade, é bastante complexo e exige muita prática. Experimente listar todos os passos envolvidos na troca de um pneu. Se o step não está cheio o suficiente, ligar para o seguro e aguardar o socorro. Se o step estiver ok, pegar o macaco no porta-malas, posicionar o macaco sobre o carro, suspender o carro com o macaco, desparafusar todos os parafusos, tirar o pneu, colocar o step, parafusar todos os parafusos, abaixar o macaco, guardar o macaco no porta-malas, guardar o pneu furado no porta-malas, fechar o porta-malas, entrar no carro, ligar o carro, dirigir até uma borracharia. Ufa! Viram como é difícil? Imagine se nós estivéssemos escrevendo o programa que troca pneus. Será que seu programa saberia o que precisa ser feito? Será que o fluxo de execução estaria completo, como você pensou? Este é o grande desafio do programador, montar a estrutura lógica do programa para ser executado pelo computador. Ao escrever o programa, cada tarefa a ser executada pelo computador deve ser minuciosamente detalhado pelo programador, usando estruturas de controle que irão guiar o seu fluxo de execução. Tais estruturas de controle são as expressões condicionais e os laços ou repetições. As estruturas condicionais permitem realizar desvios de fluxo com base na avaliação de condições. No caso do pneu, a frase "se o step estiver ok" é a condição que permitirá a execução das demais atividades relacionadas à troca do pneu. Se a condição não é verdadeira, ou seja, se o step não está cheio o suficiente, os próximos passos seriam ligar para o seguro e aguardar o socorro. Os laços indicam que uma ou mais tarefas precisam ser executadas mais de uma vez. Por exemplo, na frase "parafusar todos os parafusos", indica que devemos identificar todos os parafusos soltos e parafusá-los. A função do laço é permitir a repetição de instruções, sem a necessidade de reescrevê-las, até que uma condição seja satisfeita. A lógica de um programa é montada pela combinação de várias instruções: entrada, manipulação ou saída de dados, condições e laços. Para desenvolver programas usando qualquer linguagem de programação, o programador deve saber montar as instruções do programa. Veja o exemplo de um programa que atribui 1 para a variável x e monta uma estrutura de repetição, laço, para verificar se x é divisível por 2. Se a condição for verdadeira, o valor de x é impresso. Caso contrário, o valor de x é incrementado em 1. Essa repetição irá acontecer enquanto x for menor do que 10. A repetição utilizada é de um algoritmo em português estruturado. Você acha que a programação é o futuro? Com certeza, ajuda muito em muita coisa. Eu acho que aprender, mesmo que seja o básico, assim, já ajuda bastante a melhorar o seu raciocínio e aprendizado.
Aprender uma linguagem de programação, a leitura de um código de um programa, nos permite desenvolver o raciocínio lógico, criando uma nova forma de pensar e enxergar as coisas que acontecem ao nosso redor. Ela é necessária em todos os âmbitos, principalmente na área de exatas. Mas essa forma de pensar é útil em qualquer outra área de trabalho, até mesmo para compreendermos o mundo em que vivemos, que é cercado de tecnologia. Seja pelas redes sociais, leitura de e-mail, aplicativos, enfim. Tudo isso foi criado por um programador através de uma linguagem de programação. Nas últimas 2 décadas, o cenário da tecnologia, da informação e o seu mercado de trabalho mudaram completamente, principalmente agora que enfrentamos uma crise econômica no país. Parte disso vem de um aumento geral na disponibilidade de educação. Entre diplomas tradicionais, cursos online e bootcamps de codificação, quase todo mundo tem acesso a aprender programação se quiser. Os grandes salários dos escritórios lindos da Google podem ser alguns incentivos, mas isso é bom ou ruim? Tecnicamente, é os dois. Para pesquisadores e sites de emprego, o setor de tecnologia foi um dos poucos que ainda não cedeu completamente para a crise. Segundo a Cato, um dos maiores sites de emprego do Brasil, os cargos com maiores vagas estão entre analista ou técnico de suporte, desenvolvedor e programador. Para o cargo de diretor de TI, o salário médio seria superior a R$17 mil e para o gerente de TI, o salário seria superior a R$7 mil. Depois da crise, ainda tem vaga de trabalho sim, mas as empresas não estão dispostas a pagar o mesmo que antes. Então, vale a pena seguir um dos maiores conselhos de todo pesquisador e analista de mercado. Evolua, leia, aprenda mais, faça cursos extra na área e aposte em uma nova língua ou linguagem.